aí pessoal, tudo bem? Concone aqui. Passando para passar para vocês aí uma atualização de um lançamento que vai acontecer em breve. Eu vou lançar alguns livros sequenciais aí com relação aos fundamentos de urgência e emergência. Aquela apostila de bolso teve uma boa aceitabilidade e tal. Eu trabalhava com aquela apostila de bolso para mim, né? Então eu usava para fazer as minhas coisas. E aí o pessoal mostrou interesse naquele material, acabou virando um e-book. E aí eu queria fazer transformar aquilo. Eu notei uma deficiência, que aquela apostila de bolso ela tem uma aparência de encarte. E ela é um pouco dificultosa em termos de leitura para quem não sabe do que se trata, ou para quem vai pegar para ler como se fosse um livro-texto mesmo. Ela é mais um ilustrativo de aula, de instrução, do que um livro-texto, né? E aí, como eu já queria aprofundar aqueles conteúdos, escrever de uma forma mais científica, eu vou transformar cada item daquele em um livro. E ao final do lançamento desses, provavelmente 10 livros, eles vão ser lançados primeiramente em versão digital, e talvez no futuro, nos lançamentos eu faça o lançamento de versões impressas também desses livros. Ao final do lançamento do último livro, daí eles todos vão se juntar e formar um compêndio, vão formar uma coleção relacionada à urgência e emergência, que vai ser um livro mesmo, completo de, sei lá, provavelmente mais de 600 páginas ou próximo disso, relacionado desde o conceito inicial de urgência e emergência até características mais pontuais das áreas de trauma, emergência clínica e medicina tática. Então em breve aí eu vou fazer o lançamento desses materiais, e aí eu espero vocês aí para passar as informações de interesse aí, quem tiver interessado. E hoje mais à noite a gente vai falar sobre ergonomia de novo, provavelmente aí ao longo dos próximos dias e semanas. A ideia seria caracterizar um dia da semana por tema pra gente falar. Então de repente vai ter um dia para falar de emergência, um dia para falar de saúde do trabalhador, né, de saúde ocupacional. Mas hoje o assunto vai ser saúde do trabalhador. Então fica atento aí, a gente vai se falando. Quem tiver interesse nesse material aí dos livros, já quiser dar um salve, vai me mandando informações. Provavelmente esses livros, eles já vão ser lançados num formato híbrido, em que eu vou disponibilizar algumas apresentações, algumas videoaulas, algumas videoapresentações, em que eu vou discutindo cada tópico do material que eu desenvolvi na visão que eu tenho sobre treinamento. Então o objetivo desse material é uma coleção de facilitação da aprendizagem em urgência e emergência. Então é um livro-texto que traz a informação de uma maneira científica a respeito daquele tópico, ao mesmo tempo que ele foca ser objetivo o suficiente para você conseguir usar para ensinar pessoas que não conhecem nada a respeito daquele assunto. Então ele é ao mesmo tempo aprofundado e ao mesmo tempo ele é curto e objetivo. Então eu vou lançar o e-book, quando tiver a pessoa para acessar o e-book, ela já acessa a plataforma com um mini curso, e nesse mini curso ele recebe então as apresentações em vídeo, mais o e-book e mais o encarte daquele e-book, beleza? Então fica atento aí, a gente volta a se falar mais em alguns dias. Um abraço para vocês, até mais. Pessoal, os temas que serão abordados aí nessa coleção, no planejamento inicial dessa coleção, desse compêndio, são 10 partes, são 10 volumes, e como eu falei no vídeo anterior, esses volumes eles vão ser lançados individualmente, e as versões digitais serão lançadas junto com mini cursos. Então vai ter uma plataforma, a pessoa acessa, consegue lá o conteúdo do e-book, mais um mini curso a respeito daquele tópico que está sendo abordado lá. Dos tópicos que vão ter, a parte 1 vai ser conceito de urgência e emergência no geral. Então o volume 1 ele fala de conceitos gerais e fundamentais da área de urgência e emergência. Aí a gente discute essas tecnologias, resoluções e aplicabilidades da urgência e da emergência, primeiros socorros, morte evidente, APH e resgate, primeiros socorros, os cenários, os contextos, cenário de atuação pré-hospitalar, intra-hospitalar, o cenário civil ou convencional e o cenário tático. Então é uma conceituação geral a respeito da área de urgência e emergência enquanto uma sub-área da área da saúde.
Depois na parte 2 vem diretrizes, então aí nesse volume eu falo sobre as principais diretrizes utilizadas em urgência e emergência, tanto no APH convencional quanto no tático. Então eu faço uma comparação. É um artigo que eu tinha feito para um periódico nos Estados Unidos, e aí eu decidi transformar o artigo, na verdade, num livro. Então esse volume é sobre diretrizes, então uma tabela comparativa. O resultado final desse trabalho é uma tabela comparativa entre as diretrizes e aí as características de cada diretriz no que se refere à sua área de domínio, de aplicabilidade. Depois vai ter anatomia clínica aplicada à urgência e emergência, então aspectos da anatomia e da fisiologia aplicados a essa área. Aí depois a gente vem para abordagem de vítima, avaliação inicial de vítima, segurança de cena, princípios de triagem. Depois a gente vai entrar em emergências clínicas. Aí em emergências clínicas as diretrizes de RCP e ACE, relação de características da reanimação cardiopulmonar, uso de desfibrilador externo automático, manejo de via aérea, tudo relacionado a emergências clínicas do pré-hospitalar. Depois um volume sobre o estudo do trauma, então um estudo teórico do trauma, o que é trauma, mecanismo de lesão, biomecânica do trauma, aplicação de física relacionada a ferimento, classificação de ferimento, essas coisas. Diretrizes relacionadas a trauma, o que a gente avalia, quais são as prioridades de atendimento, qual é o comportamento da mortalidade em situação de trauma, a diferença do trauma intencional e não intencional, as classificações de trauma, como é que isso aparece em DataSUMS e pesquisas relacionadas à epidemiologia, né? Falar de epidemiologia do trauma. Depois a gente tem outras partes aí relacionadas exclusivamente ao APH tático, à emergência em situação de ambiente conflagrado, e aí o estudo do trauma agora de violência de uma maneira mais focada na medicina tática. Aí depois a gente vai ter um item especial só sobre controle de hemorragias, e assim esse trabalho vai se desenvolvendo. Então os volumes 1 e 2 já estão para publicação aí nos próximos meses, e assim que tiver condições de divulgar as questões aí de imagem, eu vou abrindo para vocês. Valeu? Até mais.